Vamos lá. O Ministério Público Federal arquivou o inquérito civil instaurado para investigar o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, por possíveis ações e omissões que possam ter contribuído para as depredações do 8 de janeiro do ano passado em Brasília, quando vândalos invadiram os prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Anderson ficou preso por 4 meses e ainda usa tornozeleira eletrônica. E aí, Briê? Bom, primeira coisa é o seguinte, nós somos insuspeitos para falar do Anderson Torres. Sim. Enquanto ele foi ministro da Justiça do Bolsonaro, a gente cansou de criticar o Anderson Torres aqui. A gente nunca ninguém aqui foi fã do Anderson Torres. Nunca demos colher de chá para ele. Nunca demos colher de chá para o Anderson Torres, tá? Em tudo que ele fez. Agora, não é preciso pensar muito para ver que ele foi vítima de uma injustiça brutal no dia, nesse caso do 8 de janeiro. Ele estava a milhares de quilômetros do lugar. Aqui, como o Ministério Público Federal provou, ele tentou agir, inclusive, né? Mas passou mesmo assim, mesmo com tudo isso, passou 4 meses na prisão. Então eu fico pensando o seguinte... E ainda está de tornozeleira eletrônica. Quer dizer, tendo que passar por essa humilhação. Então eu acho que uma hora esses abusos que estão sendo cometidos aí, não apenas contra o Anderson Torres, mas contra todos envolvidos no 8 de janeiro, uma hora esses abusos vão cobrar seu preço. Uma hora esses abusos vão ter que ser julgados. Uma hora o Anderson Torres vai poder processar, tá, aqueles que cometeram abusos contra ele. Eu acho que ele deve levar isso em consideração. Depois que essa ditadura não vai durar para sempre. Toda ditadura acaba. Toda ditadura acaba. Então, essa ditadura PT-STF não vai durar para sempre. E eu espero que quando essa ditadura finalmente acabar, que as vítimas do 8 de janeiro possam processar o Estado brasileiro por aquilo que sofreram, por tudo aquilo que sofreram. O Anderson Torres é um caso assim terrível o cara ficou 4 meses, teve a vida praticamente destruída ali nesses 4 meses, sem nenhum tipo de prova, nenhum tipo de evidência contra ele, nada, absolutamente nada. Ele foi preso porque ocupou o Ministério da Justiça no governo Bolsonaro. E isso era uma questão simbólica, era importante para a narrativa da ditadura prender o ministro da Justiça do governo anterior. Isso era uma questão de honra. Então, ele foi preso unicamente por isso. Você não tenha dúvida, ele foi preso unicamente por esse motivo. E ainda tem o coronel Naime, né, que está preso, doente, né? Não sei se ele está hospitalizado ou se ele está na prisão, se ele já voltou para a prisão. Mas doente, né? Lá há vários meses teve problemas sérios de saúde. Tal. E o coronel Naime também é a mesma coisa. A mesma situação do Anderson Torres. Então, ao passo que as omissões do governo federal são esquecidas, né? Sim. Simplesmente esquecidas. Ninguém cobra o ministro da Justiça pelas imagens que sumiram do Palácio da Justiça. Ninguém cobra a presença, todo mundo esqueceu a presença do ministro do GSI lá dentro do palácio, oferecendo cafezinho e água aos manifestantes. Né? Então, todo mundo se esquece disso. Né? Então, o Anderson Torres é uma vítima desse processo e eu acho que um dia ele vai estar do outro lado do tribunal. Sabe? Acho que ele vai estar lá como acusador, né? Como vítima, tá? De um processo que foi um processo kafkiano. Né? Eu acho que hoje nós estamos vivendo aquele primeiro parágrafo do romance O Processo do Kafka. Um belo dia, Joseph K. acordou. Alguém deve ter contado mentiras a respeito de Joseph K., porque um belo dia ele acordou, ele foi preso sem ter cometido crime algum. Com relação a essa notícia do Anderson Torres, Briguet, acho que você falou tudo que era preciso falar. Você ia destacar alguma coisa no primeiro parágrafo?
esses detalhes, né, do jornalismo. Sim. Né? Veja, vocês sabem como o que aconteceu no 8 de janeiro, né, e como os bolsonaristas têm sido tratados nos últimos anos. Né? Há uma mudança muito sutil nas coisas. Veja, a matéria da Veja, né, que é uma revista da grande mídia, que atuou bastante para criminalizar o conservadorismo, né? Uma revista que não faz questão de esconder suas inclinações ideológicas, né? Eu quero ressaltar aqui a maneira como ela escreve esse primeiro parágrafo, né? Eu confesso que eu não entendo por que eles estão usando essa redação. Veja, o Ministério Público arquivou o inquérito civil instaurado para investigar o ex-ministro da Justiça e o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. Olha, nesse parágrafo, a primeira coisa que chama atenção é que em nenhum momento eles usaram a palavra bolsonarista, nem Bolsonaro. Não é o ministro do Bolsonaro, não é o bolsonarista Anderson Torres, não é nada. Usaram os nomes técnicos, né, do cargo do sujeito. Né? Não meteram lá o carimbo de bolsonarista. Né? Por possíveis ações e omissões que possam ter contribuído para as depredações do 8 de janeiro. Peraí, gente. Não são mais atos terroristas? Atos golpistas e terroristas. Não são mais atos antidemocráticos, nem atos golpistas. Nem atos... Nem golpe de Estado, quando o Estado democrático... Nem atos terroristas, né? Nada. Quando vândalos, que essa é a definição técnica precisa, a gente, olha, a gente chega a ficar emocionado quando vê um jornalista... Praticando jornalismo. Fazendo jornalismo. Acertando o termo, porque aqueles caras que entraram são vândalos. Nos prédios públicos lá em Brasília são vândalos. São vândalos. Né? Esse é o nome técnico, são vândalos. Né? Não são terroristas, não são golpistas, não são bolsonaristas. Não iriam tomar o poder. Eles estavam lá para quebrar umas janelas. Né? Vândalos. Invadiram os prédios do Palácio do Planalto do Congresso do Supremo Nacional. Né? Veja, é um detalhe, Brigui. Não, mas muito relevante. Mas é muito relevante. Pois é, assim, eu diria que esse aqui é praticamente uma matéria fascista. Olha, o senhor Hugo Marques, que é o autor aqui da matéria... Eu acho que está de parabéns. Pois é, mas deve ficar preocupado, porque sua cabeça será colocada a prêmio. Né? É verdade. Não será mais convidado para as festinhas de jornalistas em Brasília. Exato, como o Daniel está falando aqui veja, no estúdio, ele deve ser o esquisitão da redação. E olha só, por possíveis ações e omissões que possam ter contribuído. Pois é. E para depredação, não é nem o golpe de Estado nem é mencionado. Não, na matéria mesmo inteira as depredações, e veja, mesmo as depredações, ações e omissões que possam ter contribuído. Supostas ações e omissões que possam ter contribuído. Quer dizer, realmente é outro nível de linguagem. Nós estamos trabalhando com outro nível de linguagem aí. Então, assim... Não sei se a gente está colocando o emprego do rapaz... Do Hugo Marques na reta. Mas, cara, se acontecer alguma coisa, vem conversar com a gente aqui no Brasil Sem Medo. Precisamos de jornalistas honestos. Jornalistas honestos. Né? Nós temos aqui nosso grande time de jornalistas, mas sempre é bom ter mais jornalistas. Mas um jornalista honesto sempre é bem-vindo aqui. Então, assim, me chamou de fato a atenção que, sem zoeira, é um negócio, é uma mudança na escolha da linguagem que chama atenção. Não sei dizer por que eles estão fazendo isso. Talvez cansaram, eles se ligaram que ficar puxando o saco, né, da ditadura não vai terminar bem para ninguém. Né? Bom, na sequência disso, depois o Bolsonaro foi falar o óbvio, né? E agora quem que vai reparar toda a injustiça contra o Anderson? Que eu falei aqui, quem vai reparar aqui? E assim, é preciso haver um dia vai haver um julgamento desses abusos. Eu volto a dizer, um dia vai haver o julgamento desses abusos. Não sei quantos anos vão passar? Não sei quanto tempo vai durar essa ditadura. Mas um dia, esse tipo de abuso vai ser julgado.
Porque o que eles fizeram foi destruir a vida dessas pessoas.